Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz, amém? Te convido a se colocar de pé neste momento. Estamos aqui neste lugar para adorar ao nosso Deus, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, amém? Estamos aqui para dar honra a quem merece honra, louvor a quem merece o nosso louvor. Por isso eu te convido essa noite a colocar o seu coração voltado ao Senhor, se entregar realmente a Ele e dizer: Senhor, eu estou aqui para te adorar, independente do que tenha acontecido na minha vida, eu estou aqui para exaltar o seu santo nome. Se estou em um momento feliz, de alegria, em bênçãos, eu te louvo. Se estou passando pelo deserto, eis-me aqui, Senhor, eu te louvo e te dou honra e glória, pois a Ele é toda a honra e toda a glória, amém? A palavra do Senhor diz em Salmos: atribuem ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Estamos aqui para adorar aquele que é santo e poderoso. Então eu te convido essa noite a clamar para que Ele venha neste lugar, para que Ele tome o seu devido lugar aqui nessa noite, para que Ele seja entronizado. Senhor, Tu és bem-vindo aqui no nosso meio. Estamos aqui para te adorar, para te render graças e louvores a Ti, Senhor Jesus, pois reconhecemos, ó Pai, que o Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o nosso Senhor, é aquele quem governa tudo que temos, tudo que somos. Queremos te adorar e dar honra ao Teu santo nome, te louvar com todo o nosso coração. Por isso receba o nosso louvor essa noite, em nome de Jesus. Nós queríamos ensinar a igreja uma nova canção, que diz exatamente isso: honra e glória e todo o poder ao nosso Deus. Vamos cantar esse refrão aqui, juntos, e depois vamos juntos declarar essa canção por completo, porque toda a honra e toda a glória merece o nosso Deus, amém? Essa canção diz assim: ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Aleluia. Vamos juntos adorar o nosso Deus. Quero conhecer-te cada dia mais, a ti, estar em tua presença e te adorar. Revela-nos tua glória, desejamos e muito mais em ti. Queremos tua presença, Jesus. Declara que está. Ao que está sentado sobre o trono,
que vive para sempre, sempre. Seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. A ti toda a honra e toda a glória, Senhor Jesus. Estar em tua presença e te adorar. Revela-nos tua glória, desejamos ir muito mais em ti. Queremos tua presença, Jesus.
Santo é o Senhor. Declare que Ele é santo. Santo, santo. Só Tu és santo, Senhor. E Ele é santo. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Você pode declarar isso mais uma vez, com todo o seu coração. A Ele toda a honra e toda a glória. A Ele a glória. A Ele a para sempre. Amém. Aleluia, toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Aleluia. Glórias a Deus, a Ele toda a honra, toda a glória para todos sempre. Amém, igreja. Que a graça e a paz sejam multiplicadas em nome de Jesus. Você já aproveitou a oportunidade de ministrar, liberar uma palavra de bênção para a pessoa que está ao seu lado? Se não, aproveite isso agora, queridos. Aproveite esse momento, aproveite essa oportunidade. Diga palavras que você desejaria receber para a sua vida. Você é uma bênção, que bom que você está aqui. Glórias a Deus, sua vida neste lugar. Aos que estão conosco também, da transmissão deste culto, que Deus abençoe a sua vida, seja você na sua casa, onde quer que você esteja, que Deus abençoe a sua vida, poderosamente em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vou tomar seu assento, por favor, meus irmãos queridos. Sabemos que muitos irmãos gostariam de estar presentes aqui conosco, alguns impossibilitados por questão de saúde, mas eu sei que não perdem o culto, acompanham o culto e não se dispersam por nada, estão em casa, não assistindo o culto, estão cultuando ao Senhor, mesmo na sala de casa. Isso merece um destaque aqui entre nós, e por considerar também irmãos que tem uma história com a igreja, e eu gostaria de louvar a Deus pela vida do nosso irmão, do seu Romeu, e sei que ele está assistindo com a sua família. Eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Nós como igreja abençoamos sua vida, abençoamos a casa em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, glórias a Deus. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos essa noite, e aos nós que estão conosco pela primeira vez, que alegria recebê-los aqui. Queremos que você saia daqui marcado com o amor de Cristo, com a palavra de Deus, mas também que você leve para casa uma lembrança como um sinal de nossa gratidão por você estar aqui. Então, no final do culto, você pode retirar essa lembrança lá no balcão de informação, mas especialmente com aqueles irmãos de jaleco azul, tá bom? E você sairá daqui ainda mais abençoado. Meus irmãos, essa semana, com a graça do Pai, já iniciamos bem este mês de maio. E lembrando que quarta-feira, todas as quartas-feiras, nós temos o quê? Manhã de oração. Em seguida, teremos um cafezinho muito especial da comunhão às 7 horas. Mas eu quero pedir para você vir nessa quarta-feira. Levante um pouquinho mais cedo, se organize para estar aqui. São meia hora, um momento breve, mais intenso e muito abençoado.
e queremos estar aqui juntos buscando ao Senhor em oração. Quinta-feira, Rede, fruto maduro, vai firme com um trabalho muito especial com este tema: Jesus e eu e minha casa. Olha que tema, hein? Está ligado aí com uma série de mensagens que estaremos iniciando daqui a pouco. E que bênção! Então encorajamos você, 60 mais, a participar deste encontro tão especial. E tenho certeza que será um tempo muito bom, 14 horas, e será um tempo muito edificante, como tem sido. E quero também aproveitar, ainda das barracas do fruto maduro, né? Nós tivemos algumas coisas que sobraram, poucas unidades, mas ainda temos ali doces caseiros. Se você deseja levar para casa, você pode comprar no orçamento ali do culto, e você vai ser muito abençoado, com certeza. Uma sobremesa abençoada, tá certo? O melhor da terra está ali, irmãos. Por falar no melhor da terra e por compartilhar nossa alegria da festa das nações, como não louvar ao Senhor por esses dias, amém, igreja? Só um sinalzinho, quantos estiveram participando aqui envolvidos? Vamos ver? Oh, glória a Deus pela sua vida. Que exércitos de servos que o Senhor tem levantado, queridos. Foram 3 dias intensos. Mas alguém está cansado aí? Não, né, irmãos? Que isso? Alguns já desejam, algumas pessoas, porque não tem também domingo? Falei, também não dá, né, gente? Mas muitas pessoas, né, para a glória de Deus, elogiaram esse trabalho, e nós queremos louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que estiveram aqui se envolvendo, participando, e eu quero louvar a Deus por cada servo do Senhor que estiveram aqui presente. Mas eu quero aqui, irmãos, chamar 2 pessoas que serão elas representando tanto aqueles que estiveram na condução, na administração, como aqueles que estiveram servindo em várias frentes. Quero chamar aqui o Vinícius, por favor, e também o seu Luiz, para estarem aqui, por gentileza. Nós queremos orar e abençoar esses irmãos. Eles estarão representando toda essa equipe, honrando a vida deles. Assim estaremos também honrando você que esteve servindo, independente do lugar que você esteve servindo. Mas eu gostaria que você se sentisse representado através do Vinícius, através do seu Luiz, que você se sentisse representado. Vem aqui, meus preciosos, por favor. Vamos ficar aqui, ó. Que vocês estivessem representados por esses irmãos que se doaram de uma forma incansável. Vinícius, seu Luiz, eu não combinei nada com eles, chamá-los aqui, mas isso é um mínimo, irmãos, de expressar nossa gratidão pela vida deles. E como eu disse, eles estarão representando também você, que esteve servindo com uma alegria, com tanta doação, com tanta dedicação. Nós louvamos ao Senhor por essa igreja, louvamos a Deus, porque o maior propósito dessa festa é de causar isso, esse engajamento, essa unidade, este coração de servo, essa disposição para ir e vir, e queremos louvar a Deus pela vida de cada irmão. Eu quero orar e abençoando a vida do Vinícius, a vida do seu Luiz, e gostaria que você também recebesse essa oração para a sua vida em nome de Jesus, amém, igreja? Senhor, nós queremos te agradecer por esses dias. No teu altar foram apresentadas orações para que o Senhor abençoasse, aprovasse a festa das nações. Quantas orações subiram ao Senhor, mas também queremos nessa hora, ó Pai, voltar para agradecer ao Senhor, porque o Senhor fez coisas além do que imaginávamos. Nós te agradecemos pela condução, pela maneira que fluiu, e queremos, Deus, te louvar pela vida do Vinícius, te agradecer pela disposição incansável durante dias em que ele se doou, e certamente ainda continuará se doando. Pai, que o Senhor retribua a vida dele com saúde, com graça, com bênção, com unção. Nós, ó Deus, louvamos a Ti por ter a vida do Vinícius conosco e tantos outros irmãos que ele está aqui representando nessa condução, na gestão. Nós te agradecemos, meu Senhor. Assim também te louvamos e te bendizemos a Ti, Senhor, pela vida do nosso irmão, do seu Luiz, pelo coração de servo, pela disposição. É o irmão que prega sem usar microfone, e nós te agradecemos pela vida dele, Pai.
pela disposição de ir e vir, se doar em tantos horários, muitas vezes o primeiro a chegar, o último a ir embora, e queremos, Deus, te louvar, porque Ele tem feito além do que simplesmente o que é exigido de um operário, de um funcionário, embora que Ele está aqui, Senhor, muito mais como um servo do Senhor para servir a Ti. Pai, obrigado, nós te louvamos pela vida dele, pela sua família, que o Senhor retribua com graça, com bênção, com unção, que assim seja sobre cada vida de irmãos que estiveram, Senhor, frente, servindo, sem se importar, mas disposto a louvar o Senhor com uma alegria através do serviço. Nós te agradecemos, ó Pai, e te louvamos em nome de Jesus. Amém. A Jesus toda a honra e toda a glória. Louva Ele com a salva de palmas através de nossos irmãos. Deus abençoe, meus queridos. O Jair preparou aí um material bem legal. Depois eu falo, deixe preciosidade. O Tinho está insistindo que eu fale. Ô Tinho, calma, Tinho, eu vou falar depois. Vamos ver esse vídeo, irmãos. Eu tenho certeza que vai representar um pouco do que vivemos esses dias. Gratidão, queridos. Gratidão porque Deus tem levado além. E este ano foi diferente. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, irmãos, da forma incansável que vocês se doaram. Eu louvo a Deus porque muitos aqui entenderam esse chamado para servir. E como é bom fazer parte de uma igreja que tem na veia essa disposição, que tem esse coração disposto a servir. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, queridos, que fizeram de uma forma tão especial o reino de Deus acontecer. Sabe o que é especial, irmãos? Tem falado de nós. E falarão muito de nós por esses dias, da glória de Deus. Quando eu falo de nós, eu me refiro à igreja. Você fala de uma liderança menos, fala de uma igreja, de uma igreja. Que nós ouvimos tantos esses dias, da forma que doaram, da forma que serviram. O que mais eu vou falar a respeito de todo esse trabalho aqui, queridos, é da forma de servir. E qual a explicação para isso? Se não for realmente assim, a unidade, a expressão de Deus mover nosso coração, entendendo a causa de tudo isso. Eu gostaria de louvar a Deus pela vida de todos vocês, irmãos, de verdade. Eu falo aqui em nome da equipe pastoral, falo no nome do conselho. E cada rede sinta-se honrada por isso. Sinta-se as nossas palavras de gratidão pela vida de vocês. Quando eu disse que falaram de nós, no sentido de como foi impactante. Foi ainda melhor do que outras vezes. E o que falarão de nós, irmãos, o mais importante, olha, tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória do nome do Senhor Jesus, queridos. Eu sei que muitos estavam tensos, eu também estava, porque algumas previsões, talvez ficaríamos assim uma certa incerteza como seria esses dias. Mas o Senhor nos deu graça, nos deu coragem, nos deu assim ousadia para colocar o pé na água, assim, vai na fé. E eu louvo a Deus porque eu vi muitos irmãos se encorajaram a gente seguir em frente. O encorajamento, irmãos. E eu quero, no nome de Jesus, orar e pedir ao Senhor que venha retribuir a cada um de vocês em nome de Jesus, queridos. Amém, meus amados? Amém. Quer dizer que em Cristo Jesus amo muito a vida de vocês, irmãos. E eu gostaria que vocês entendessem que isso aqui foi apenas um treinamento para coisas maiores de Deus. Que tem reservado para nossas vidas, amém? Apenas um treinamento, queridos. E eu gostaria de orar. O que eu testemunho nesses dias aqui não tem explicação se não for realmente Deus movendo. E eu que louvo a Deus, irmãos, uma coisa mais especial que eu percebi de pessoas aqui não só se importando com a sua barraca ou se importando somente com aquilo que era sua responsabilidade, mas se dispondo a fazer o que estava necessário e preciso fazer. Isso foi maravilhoso. Isso me marcou demais esses dias. E o tempo já acabou, né?
Aleluia, glórias a Deus. Ah, irmãos, como não amar isso, né, queridos? Glórias a Deus. Isso refletiu um pouco do que muito vivemos nesses dias, não é, queridos? Glórias a Deus. Eu quero louvar a Deus mais uma vez pela vida dos irmãos. Valeu, viu, Jair? Ficou jóia, viu, precioso? Ei, Jair. Irmãos, toque de pé nesse momento, por favor. Enquanto você vai se colocando de pé, eu vou aproveitar essa oportunidade e chamar você, mamãe, para o próximo domingo, ser homenageada, ser honrada pelo seu dia. E a igreja há de oferecer um café especial para você e com a sua família, neste domingo, às 9 horas da manhã. Qual o horário? Às 9 horas. Porque às 10 horas daremos início ao culto, tá bom? E pedimos para que você venha. E vai ser preparado através dos irmãos da Rede de Homens. Então calculo que vai sair aí, viu? Coisa boa. Fique firme, tá? Vai dar tudo certo. Então encorajamos mamães a estarem aqui neste próximo domingo. Tenho certeza que será um tempo muito especial, às 9 horas. Vamos louvar o Senhor nesta hora com o nosso louvor financeiro. Você que veio preparado para trazer o seu dízimo, sua oferta. E também as crianças, a oportunidade também de ofertar um cofrinho missionário. Eis aqui uma oportunidade. Tudo para a glória do Senhor Jesus. E continue sendo firmes, queridos, no seu dízimo. Sejam firmes na sua oferta. Continue honrando a Deus. Continue sendo firme, perseverante, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Vamos louvar o Senhor com essa canção, queridos. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer,
fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Exaltado seja o teu nome, Jesus. A te honra, a glória e a adoração, Pai. Santo, santo é teu nome. O nosso Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Nós podemos ser gratos a Ele, por podermos estar na presença dEle, por podermos sermos chamados de filhos amados do Pai. É esse Deus que nós servimos. É o Senhor que se entregou pelas nossas vidas, que derramou o seu sangue naquela cruz pelas nossas vidas. E nós estamos aqui reunidos e prostrados aos pés do nosso Senhor, aos pés do nosso amado. A ti a honra, a glória e a adoração, Jesus. Receba o louvor da sua igreja, Jesus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Oh,
Declare que Ele é santo. Sabemos viver e onde estiver, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe santo, a ti toda a honra e toda a glória, Senhor Jesus. Tu és santo, santo e poderoso. Erga a sua voz e diga palavras a Ele, engrandeça o seu santo nome. Senhor, estamos aqui para te adorar, Senhor Jesus. Tu és santo, santo, santo. És o leão da tribo de Judá. És todo poderoso, é o rei de nossas vidas. É aquele quem governa essa igreja e cada um que está aqui dentro dela. Entregamos a ti a nossa vida, a nossa família. Seja o centro, Pai, de todas as coisas. Seja exaltado, Senhor Jesus, seja engrandecido. Tu és santo e poderoso. Nome sobre todo nome. O nome que há poder é o nome de Jesus. Aquele que através do seu próprio nome pode curar. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Tu és maravilhoso. És maravilhoso, és maravilhoso. Santificado seja o teu nome, Senhor. Santificado seja o teu nome, Senhor. Receba, Senhor, toda adoração, receba todo louvor, receba toda a honra e glória devida ao teu santo nome. Que assim seja hoje e para sempre. Deus seja louvado. Amém. Louva o Senhor com suas palmas, queridos. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Honramos sua presença, Senhor, neste lugar. Adoramos sua presença neste lugar, Senhor. Seja adorado o teu nome, Jesus. Glórias a Deus. Pode tomar seu assento, por favor, meus irmãos, queridos. Serve de louvor. Continue sensível ao Espírito Santo, viu, meus irmãos? Deus abençoe vocês, queridos. Obrigado pela sensibilidade, disposição de vocês, queridos.
Meus irmãos, que noite especial que estamos diante da mesa do Senhor para celebrarmos a ceia. Mas antes eu gostaria de conversar e compartilhar com vocês um pouco sobre uma casa em que Jesus fez uma visita. A casa de um discípulo. Com base neste texto de Lucas, no capítulo 4, nós iremos introduzir, enfatizar esse tema, Jesus nos lares. Você que trouxe sua Bíblia, abra por favor em Lucas, no capítulo 4, que nós iremos ler 2 versículos dessa passagem bíblica. Lucas, no capítulo 4, do versículo 38 e também o versículo 39. Lucas, no capítulo 4, pedi o pessoal me ajudar ali, por favor, queridos. Não está passando o slide, tá, queridos? No capítulo 4, queridos, registra a visita de Jesus na casa de um discípulo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas lições que revela este texto e que você se atentasse a este ensino bíblico. A palavra do Senhor nos ensina que Jesus ele foi pelo menos em 12 casas. Ele visitou 12 casas. Dessas 12 casas, ele foi na casa de Pedro. E o texto sagrado assim está registrado e assim está escrito. Versículo 38, irmãos. Deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. E inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre, esta deixou, e imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Senhor, da mesma maneira que o Senhor tem falado em meus louvores aos nossos corações, cremos que o Senhor falará profundamente por meio da Tua palavra em nosso entendimento. Oramos para que o Espírito do Senhor venha iluminar nosso entendimento e que o nosso coração sejam guardados, Senhor, as revelações da Tua palavra. Nós oramos, ó Deus, pela edificação que trará transformação, que reverterá em relacionamento com o Senhor e refletirá também um testemunho de vida para a glória do nome de Jesus. Amém. Jesus foi à casa de Pedro fazer uma visita e deparou com a sua sogra que estava enferma. A sogra de Pedro, e Lucas, como especialista, como médico, ele deixou bem claro que não era simplesmente uma febre, mas era uma febre muito alta. Uma febre muito alta, você imagina que se trata realmente de algo muito grave. E naquele tempo não existiam os recursos para avaliar, para muito menos para medicar, para fazer exames, para trazer com precisão o motivo da febre. Não havia outra perspectiva quando se tratava de febre, ao entender que era sinal de morte, alguém que estava morrendo. Febre, naquele tempo, para registrar na Bíblia, ao ponto que o próprio médico da época, ainda limitado de recursos, mas com inteligência do Senhor, que deu esse diagnóstico, que tratava-se de uma febre muito alta. Então significa que a sogra de Pedro estava morrendo. Tratava-se realmente de uma necessidade urgente. E Jesus foi até a casa de Pedro, a casa desse discípulo. E a primeira coisa que temos que ter em mente é que a palavra está nos ensinando. São apenas 2 versículos, mas nos traz, irmãos, uma profundidade tremenda. Uma revelação da parte de Deus para nossas vidas, que isso poderá
impactar a nossa fé, a nossa compreensão. A primeira coisa que nos ensina a palavra do Senhor, quando você vê logo em seguida, que deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. Ou seja, o princípio, meus irmãos, que temos que exercitar em nossa caminhada de fé, é que o culto precisa continuar. Sinagoga era um ambiente em que se reuniam ali para cultuar a Deus, para ler a Torá, isso aos sábados. Era um dia que dedicado em consagração e adoração ao Senhor, assim como temos hoje o domingo, o dia do Senhor, um dia de celebração ao nosso Deus. Ou seja, sinagoga, refletindo hoje, é igreja, é este ambiente em que reunimos para cultuar ao Senhor, reunimos para adorar a Deus. É a igreja do Senhor que se reúne no templo, este lugar, para adorar ao nosso Deus. E tem uma coisa, irmãos, que nós precisamos viver intensamente, é que o culto não acaba quando ministramos a bênção e você diz amém, recebe e vai para casa e liberado uma palavra de bênção sobre a sua vida, tem uma semana abençoada. Ou seja, o culto não encerra quando saímos daquela porta para fora. Não, irmãos meus. O que encerra é a reunião do culto, mas o culto precisa continuar. E como precisa continuar, queridos? O culto precisa continuar. Nós temos que entender, irmãos, que este é um princípio que a palavra de Deus nos ensina, porque ela é fundamental para sustentar nossa vida dia a dia. Eu e você, nós não podemos depender somente do culto uma vez por semana, ou aqueles que ousam a vinda 2 vezes no culto, mas entendermos que o culto precisa continuar, que a vida de um cristão, ela é marcada de culto ao Senhor. Tudo que você faz deve ser um motivo de cultuar a Deus, de prestar culto a Ele, de honrar a Ele, de adorar a Ele. Isso é uma expressão do seu coração. O culto é uma expressão do seu louvor a Deus. É uma forma de dizer: Senhor, é para a Tua glória. Então o culto, irmãos, não se encerra normalmente no final, no momento em que nós ministramos a bênção, mas sim entendemos que o culto precisa continuar. Assim como continuou, Jesus deixou ali com seus discípulos e foi à casa de Pedro. Sabe por que o culto precisa continuar, meus irmãos? Porque nós não sabemos os desafios que a vida nos reserva. É o segundo princípio. Olha só o que diz o próprio texto. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta. Ele chegou na casa e deparou com uma situação de desespero. Febre muito alta, como nós já falamos, tratava-se de uma coisa séria demais. A necessidade, irmãos meus, do culto continuar, porque o seu maior desafio é enfrentar a realidade dentro de sua casa. Eu creio que o maior desafio que nós temos de viver a nossa fé é dentro de casa, irmãos. É nosso relacionamento, sim, mas os desafios que a vida nos reserva, situações que podemos passar com os nossos filhos, situações que podemos passar no casamento, e situações que podemos passar com os nossos familiares, entre eles, com a nossa sogra, ou com o sogro. Eu não sei se você teve a curiosidade quando leu a Bíblia e leu o Evangelho, mas você percebeu que a única menção que se fala de sogra no Novo Testamento é nessa passagem. A sogra de Pedro, tanto é que tanto Mateus, Marcos e Lucas trazem o registro deste acontecimento. A importância de vivermos, irmãos, de cultuar ao Senhor dentro de casa é tão importante, e também para nossa família, porque é um discípulo do Senhor, mas em casa a sogra está doente. Será que tem discípulo do Senhor aqui, servo de Deus, e que tem causado problemas ao ponto que a sogra está doente? Ou o sogro está doente? Ou alguém entre a sua parentela, alguém próximo de você, está doente?
doente porque recebeu uma palavra de ofensa e não foi tratado até hoje, mas somos um discípulo do Senhor dentro da sinagoga. Esquecemos de levar o culto para casa, esquecemos de levar Jesus para casa, esquecemos de cultuar Ele também em casa, esquecemos de cultuar o Senhor quando se reúne em família e parentes, esquecemos, irmãos. Como é sério isso, irmãos? Quando nós simplesmente adoramos, prestamos nossa adoração ao Senhor em um culto, mas em casa tem pessoas doentes, e eu não quero falar sobre doença física, mas sim eu quero falar doenças de relacionamento, um relacionamento doente, um relacionamento que foi danificado por falta de testemunho, um relacionamento que foi marcado por uma atitude desenfreada, de uma reação, de uma ira. Mas sou discípulo de Jesus, sou servo de Jesus. Aí quando cultuamos somente ao Senhor, irmãos, ou limitamos a presença dEle em quatro paredes, o que isso vai resultar? Que simplesmente não vai impactar a nossa casa. Se não entendermos que a nossa casa é um lugar que nós precisamos cultuar a Cristo, cultuar o nosso Deus. Muitos desafios reservam dentro de casa, irmãos. Nós fazemos piada ao falar de sogra, não é? Não vou falar nenhuma, tá bom? Para começar, não sou bom nessas coisas. Mas é interessante que faz uma menção aqui, embora que Jesus disse que muitos conflitos aconteceriam dentro da própria casa, que realmente teriam divergências em que filhos se levantarão contra os pais, pai contra os filhos, nora contra a sogra, sogro contra genro e por aí vai. Quantos conflitos de família cristã não tem um bom relacionamento nessa perspectiva com o sogro e com a sogra? Você não precisa se manifestar, por favor, mas é a sua realidade. Como é o seu relacionamento? Porque nós podemos cultuar ao Senhor aqui, irmãos, mas ter relacionamento doente dentro de nós, ou entre a nossa família, ter pessoas tão doentes. E sabe de uma coisa? As piores doenças são emocionais, aquelas são silenciosas. Eu estava nesses dias estudando sobre isso, e identificou que a maioria das famílias não consegue perceber quando alguém da sua casa está doente, com problema emocional, só vai se perceber 15 anos depois. 15 anos depois. Às vezes nós fazemos uma retrospectiva para tentar entender por que essa pessoa está tão triste, tão ferida assim, o que aconteceu recentemente. Nada que seja tão impactante. Como foi 2024? O que aconteceu o ano passado que resultou nisso agora? Não, provavelmente foi coisa já de 15 anos, foi vindo. Foi coisa de infância, coisa de adolescência. Isso muitas vezes não é percebido no olhar da família. Não ter um olhar para isso, queridos. E eu pergunto, quem consegue perceber uma doença, um problema emocional, sendo que ela é tão silenciosa, incapaz de percebermos naturalmente, se não for através de um discernimento aguçado do Espírito Santo, se não for através de uma sensibilidade, se não for realmente perceber, olha, eu conheço isso, estou percebendo alguma coisa diferente. Você consegue perceber a alteração das emoções da sua família? Você consegue perceber as alterações de humor, alterações de relacionamento da sua casa? E qual é a sua leitura sobre isso? Consegue perceber, pedindo socorro, os olhares dos seus filhos, suas filhas? Consegue perceber a sua esposa pedindo socorro, eu preciso ser amada? Através da expressão do olhar dela? Ou você, minha irmã, percebe no olhar do seu marido, conhece ele o tanto, ou no seu silêncio, que você sabe que este silêncio ele está dizendo alguma coisa? Sim, irmãos, nós precisamos de levar Jesus para casa, queridos. O culto precisa continuar, porque os nossos maiores desafios podem ser enfrentados em casa. É enfrentar nossa realidade. Pedro estava cultuando ao Senhor, mas chegou em casa desesperado. O que aconteceu? A febre estava alta e estava de cama. E percebe, e você imaginar o cenário, a esposa de Pedro, você percebe a reação, o desespero, mas uma coisa diferente, Jesus estava na casa. Havia um problema sério, havia uma necessidade de restauração.
Mas o mesmo Jesus em que eles estavam na presença na sinagoga é o mesmo que agora está em casa. Entenda isso, irmãos meus. A nossa fé precisa levar Jesus para casa. A nossa convicção de fé, meus irmãos, precisa invocar a presença dele também dentro de casa, seja em meio aos louvores, seja em meio à oração junto em família, seja a intercessão, orar uns pelos outros, você clamar e levantar cobertura sobre a sua casa, levantar realmente um clamor ao Senhor pela sua família, pelos seus familiares, por aqueles que você sabe, Senhor, eu preciso ser um agente de transformação na minha família, e ser um instrumento nas suas mãos, porque os desafios, irmãos, nós enfrentamos muitas vezes dentro de casa, e sinceramente, irmãos meus, não combina um discípulo de Jesus a qual feriu, ou por causa dele ou dela, gerou um problema ao ponto que chega em casa e está doente. Os filhos são doentes, não tem diálogo, estão doentes, não tem expressão de amor, essa espiritualidade não passa do ambiente de quatro paredes, não alcança a casa. Precisamos urgentemente, irmãos, converter de todo o nosso coração, toda a nossa mente, entender que o culto precisa continuar e levar Jesus para casa, levar Ele para nossa casa. Leve Jesus, chama Ele Jesus, declaro Tua presença na minha vida, declaro Tua presença na minha casa, declaro Tua presença sobre os meus filhos, declaro Tua presença sobre a minha família, sobre o meu sogro, sobre a minha sogra, e você abençoa. Amém, queridos. Preciosa estava esses dias lembrando, nós fizemos uma visita a um casal, preciosos, aí ela contando que os seus filhos se casaram, e aí ela disse que o primeiro filho que casou, ela disse que ganhou uma filha, aí quando o segundo filho casou, aí ela disse que a nora fez a revelação dela, a nora dela revelou a sogra que ela é. Ela ganhou uma filha, mas o segundo filho que casou, ela se tornou sogra. Então você calcula o nível de relacionamento. Como nós precisamos, irmãos, amar e ser instrumento de Deus, pessoas que fazem parte da nossa história, pessoas que têm que sermos luz na vida delas, e começar entre nossa família e nossos parentes também, em nome de Jesus, amém, queridos? E pedir o que a Jesus em favor dela. Toda casa precisa de oração, queridos. Toda casa é a terceira lição. Toda casa precisa de oração. Precisa de oração. Pediram a Jesus em favor dela. É isso que nós precisamos fazer ao perceber se, por minha causa ou por alguma circunstância, alguém está enfermo, alguém se encontra debilitado em casa, emocionalmente, fisicamente. O que nós precisamos é orar. Toda casa tem necessidade de oração. Toda família precisa orar, precisa do favor de Deus. Significa que alguém se importou com ela. Significa que alguém se importou ao chegar na casa, percebendo da necessidade. Olha, vamos orar. E pediram a Jesus em favor dela. Pediram a Jesus em favor dela. Você tem orado pela sua família? Tem sido um homem de oração pela sua casa? Tem sido uma mulher de oração pela sua família? E olha, oração autêntico, oração de quem está entendendo o que significa as intenções do maligno contra a sua família, de quem entende que o inimigo quer destruir a sua casa. Então você vai ser uma pessoa pacificadora na oração, vai ser passiva demais na oração, vai ser relaxado na oração, a saber que o inimigo está furioso para destruir, perverter e desviar os seus filhos. Será que você vai ficar olhando isso, não fazer nada, sendo que Deus nos deu a direção, nos deu poder, nos deu autoridade, e através da oração, que através do nome dEle, e se nós percebermos isso, irmãos, isso é negligência nossa. Ao perceber que o inimigo está se infiltrando, causando divergência no casamento, e você não orar pelo seu casamento, você está se permitindo que o inimigo venha cumprir os seus planos. E qual é? Roubar, matar e destruir.
E o Senhor nos deu autoridade para orar, para clamar. Está comprometendo o seu relacionamento com seus filhos? Ore. Pais, não sejam omissos. Não sejam omissos. Pai, não seja omisso, você é um homem de fé, então ore. Mãe, você entende que a importância da oração, então ore, não seja omissa quanto à oração. Às vezes queremos só discutir, argumentar, uma hora chega, uma hora se esgota, e fere, e cria barreira. Ouse a orar. Com autoridade, impõe as mãos sobre a cabeça dos seus filhos. Você é autoridade de Deus sobre os seus filhos, então impõe as mãos sobre a cabeça e abençoa. Ore abençoando. Entra no quarto e ore. Ah, pastor, está numa fase difícil, adolescência. Não, ore pela vida deles, clame ao Senhor. Entra no quarto, ore ali, clame pela vida deles. Estiver dormindo lá, talvez exista a oração, mas quando estiver dormindo, você vai lá e ore, abençoe a vida deles. Entra no quarto, ore, abençoe a vida deles. Senhor, eu não aceito que meus filhos se pervertam este mundo, se desviem dos caminhos. Quando nós oramos, irmãos, nós estamos dizendo: eu não me conformo com isso, porque tem coisas que sutilmente, irmãos, vai treinando o coração dos nossos filhos, vai despertando sobre eles referências que você não gostaria. E como desperta, irmãos, referências, gente, que você não gostaria. Quem é o herói do meu filho? Quem são a referência deles? Claro que nós precisamos viver intensamente, irmãos, ensiná-los, conectar com pessoas para abençoar a vida deles também, mas é oração, irmãos, porque a batalha de oração, ela é constante, e é uma batalha que nossos filhos sofrem, é terrível. Sabe por quê? Porque se o inimigo atingir os nossos filhos, vai atingir com certeza toda a família. Se atingir o coração de um filho, desestabiliza uma família. Desestabiliza, irmãos. Por isso nós temos que orar, cobrir em oração a vida de nossos filhos. Seja eles ainda, seja no ventre, no seu ventre, ore abençoando. Sejam eles de colo, pequeninos, sejam eles crianças, adolescentes, sejam eles já jovens, sejam eles já formados, casados, mas ore abençoando, pais. Ore clamando a misericórdia e favor de Deus. Ore pelo favor de Deus. Olha que maravilha, Jesus agora está em casa. E o que vamos fazer? Jesus, opere, Jesus. Jesus estava no culto, Jesus que cultuamos Ele lá, Ele está também agora em casa, o culto continua. E como vamos continuar o culto? Lá na igreja eu orei pela minha família, mas agora em casa eu vou orar com a minha família. Eu orei pela minha família, mas em casa eu vou orar com a minha família. É orar junto. Eu estou clamando ao Senhor agora pela minha casa. Queridos, em nome de Jesus, mas não sejamos negligentes na oração. Pais, não sejam negligentes. Com muito amor, não seja omisso. Ore com fervor. Ao saber que tem um inimigo feroz na porta da sua casa para destruir seus filhos, você vai dizer: por favor, dá licença. Você vai simplesmente dizer isso? Não imagino que vai se posicionar como autoridade. Aqui não, em nome de Jesus. Não há espaço algum aqui para o inimigo, para essa sujeira alguma aqui na minha casa. Não aceito, em nome de Jesus. Amém, olha lá. Até a criança concordou, amém. Não podemos aceitar, queridos, mas se levantar na ousadia do Espírito Santo e dizer: Senhor, não aceito que meus filhos venham se esfriar na fé. Aqueça outra vez a chama dos seus corações, Senhor. Aqueça outra vez as chamas do seu coração, Senhor. Sabe por quê, irmãos meus? Se ficarmos omissos, negligentes, ao simplesmente ficarmos acomodados e dizer: não, mas eles já sabem, deixa eles já sabem. Não, irmãos. Sabe o que vai resultar isso? De um saudosismo espiritual. Aquele tempo, meus filhos, aquele tempo, minha família. Se você se conformar, você vai viver simplesmente um saudosismo espiritual.
aquele tempo, participava da igreja, participava de ministério, apresentava tal, ia em tal lugar. Mas você parou de orar por conta disso? Parou de orar? Não podemos baixar guarda, igreja. Temos que orar, clamar o favor do Senhor. Isso é trazer Jesus para dentro de casa, amém, queridos? Toda família precisa de oração, mas toda família também precisa de milagres. Olha o versículo seguinte: inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre, esta deixou. Toda casa tem necessidade de milagres. Interessante que Jesus, Ele operou uma cura, um milagre. E o que Jesus operou? Ele removeu a febre que estava muito alta. Se a sogra de Pedro desse um testemunho dizendo: eu quero dar meu testemunho sobre a minha cura, ela diria: Jesus tocou-me e cessou a febre, estava alta, eu fui curado da febre. Sinceramente, a nossa compreensão que temos sobre febre, você daria glória a Deus ao enxergar isso como um milagre? Eu acredito que não teria muito entusiasmo, não. Mas, neste contexto, considerando que se tratava-se de uma coisa muito séria, que poderia comprometer até mesmo a vida da pessoa, ou seja, era sinônimo de morte, isso foi classificado como um milagre, uma cura. Alguma vez você, ao sentir febre, todos nós certamente a sentimos, mas ao ser removido na oração ou com o medicamento que você orou, alguma vez você atribuiu ao Senhor dizendo: Senhor, obrigado por este milagre? Ah, pastor, coisa simples. Não, quem está com febre sabe como que é ruim. Mas você louvou a Deus por isso? Ao ser curado, seja de algum desconforto que você passou fisicamente, seja da dengue, misericórdia, mas você louvou ao Senhor dizendo: Senhor, obrigado, estou curado. Obrigado, Senhor, pela minha voz, estava tão desconfortável nesses dias. Obrigado, Senhor, pela saúde. Obrigado, porque é um milagre, irmãos, estarmos vivos, é um milagre estarmos com vida hoje. Toda família necessita de milagre, toda casa precisa de milagre, porque é lá que muitas vezes acontecem problemas que causam enfermidade, é onde atinge, se um ficar ferido, toda a família também sente, toda a família se comove, precisa de milagre. Toda família necessita de milagre, necessita da intervenção do Senhor. Jesus repreendeu a febre e essa deixou, e olha que tremendo, imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Sabe qual é a próxima lição que nos ensina, meus irmãos? Uma vez ser curado, Jesus nos cura para quê? Para servi-lo. Jesus nos cura para servir. Toda casa é curada, uma vez tocada, uma vez restaurada pelo Senhor, é para quê, irmãos? Para servir a Ele. Porque curada para servir, curado para servir, porque alguém doente não consegue servir ao Senhor com alegria, não consegue servir ao Senhor com entusiasmo. Alguém doente, alguém que não está resolvido, alguém que não está bem na sua fé e bem com relacionamento, não consegue servir. Precisa de cura primeiro, precisa de cura, precisa de restauração. Mas entenda uma coisa, queridos: se a sua casa é alvo da provisão de Deus, da intervenção do Senhor, do favor do Senhor, que restaurou a sua casa, que converteu os corações, que tem operado tremendamente, qual é a nossa resposta? Ou qual é a sua resposta como família? Servir, queridos, servir. Como me alegro, irmãos, de ver uma família servindo. Como me alegro de ver uma família juntos, cultuando a Deus. Que alegria de ver tantas pessoas servindo esses dias, na Festa das Nações, e o que foi marcante também de ver a família junto, o casal, os filhos. Que momento especial. Como é bom viver em família, servindo ao Senhor em família, servindo, um está ali responsável por uma área,
outro por outra área, e assim cresçamos juntos em família, servindo ao Senhor. Como é bom estar em família, servindo a Deus. Como isso é uma bênção, irmãos, servir ao Senhor em família. A sogra de Pedro foi curada, e olha só, imediatamente ela se levantou. Imediatamente, muitas pessoas recebem bênção de Deus, recebem curas de Deus, recebem bênçãos espirituais, recebem provisão do Senhor, recebem resposta de oração, mas não tem prontidão para servir. Está esperando o que, minha bênção? Não tem uma disposição para prontamente ou imediatamente. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu creio que aqui é uma referência, um modelo que deve ser seguido. Uma vez que recebemos algo de Deus, imediatamente, recebeu algo de Deus que você reconheça, olha, isso foi o favor de Deus, isso foi o Senhor que ouviu minha oração, imediatamente, vou praticar a generosidade agora, vou me dispor em servir agora, prontamente, imediatamente, é servir, queridos. Sabe de uma coisa, quando nós servimos ou compartilhamos aquilo que recebemos do Senhor, queridos, haverá um transbordo de Deus sobre as nossas vidas. Só uma maneira de recebermos mais de Deus. De que forma? Compartilhando, se doando, servindo. E quando servimos, quando nos doamos, quando compartilhamos, aquilo que já recebemos do Senhor, Ele passa a transbordar sobre as nossas vidas. Você crê nisso, irmãos? Há um transbordo de Deus. Quando você compartilha o amor, você recebe mais amor. Quando compartilha a unção, você recebe mais unção. Quando você compartilha a sua paz, da alegria ou da revelação da palavra de Deus, você recebe revelação, queridos. Recebe mais de Deus. É uma fonte inesgotável. Como é bom servir ao Senhor e compartilhar, estar sempre pronto, queridos. Este é um princípio tão importante, que as bênçãos que ocorrem em um lar devem transbordar na onde, irmãos? Para a comunidade. Deve transbordar para a comunidade. O que você recebe de Deus precisa transbordar. O que você recebe do Senhor. Foi assim que a sogra de Pedro fez. Ela se levantou, prontamente foi servir. E sabe que foi tremendo? Se você ver no versículo seguinte, no versículo 40, olha só o que diz: ao pôr do sol, todos que tinham enfermos, com diferentes tipos de doença, os trouxeram a Jesus. Jesus estava na onde? Na casa de Pedro. Ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Olha que instrumento de Deus se tornou essa mulher, uma serva do Senhor, a sogra de Pedro, ao ser curada, tornou uma serva do Senhor, que passou a servi-lo, de tal maneira que o seu testemunho, a sua restauração, com certeza impactou e despertou outras pessoas a crer, ao ponto que trouxeram também tantos enfermos a Jesus. Despertou outras pessoas para Jesus, ou seja, abençoou uma comunidade. Olha, eu recebi do Senhor, eu preciso compartilhar as boas novas. Eu recebi algo do Senhor, eu tenho que compartilhar. Na onde? Com quem? Com meus vizinhos. Se a minha casa recebeu o favor do Senhor, agora eu preciso transbordar para as pessoas que estão próximas da nossa casa. Quem? Nossos vizinhos. Eu quero fazer um desafio para você. Você que ainda não ministrou na vida do seu vizinho, mas essa semana eu quero chamar você para um grande desafio. Você fazer uma visita breve, do portão mesmo do seu vizinho, e dizer o seguinte: olha, eu gostaria de saber se você tem algum motivo de oração, eu quero orar pela sua vida. Eu estou num propósito de oração, eu quero orar pela semana, eu quero orar pela sua vida, pelas suas necessidades. Eu quero orar pela sua vida. Meus irmãos, nós temos aprendido a orar pelos nossos vizinhos. Às vezes você pode dizer assim: misericórdia, meus vizinhos lá, pastor, meu Deus do céu, é terrível. Pois é, por isso que precisa de Cristo. E quem há de falar ou testemunhar do amor de Cristo a eles? Quem se dispõe? E a melhor maneira é você fazendo isso de que forma? Orando. Chega a eles gentilmente: olha, eu gostaria de orar pela sua vida essa semana. Aí eu quero contar com você quarta de manhã aqui, né? Quarta-feira de manhã nós vamos orar pelos vizinhos. Você fala assim: olha, vizinho, essa semana eu vou ter um momento de oração com a igreja, quarta de manhã, 6h30. E eu vou orar pela sua família lá também.
Ou, se você não puder vir aqui quarta-feira, simplesmente você compartilha com seus vizinhos: olha, a minha família, nós vamos orar pela sua essa semana. Agora fala para mim, você acha que isso não impacta o coração das pessoas? Se você souber que tem uma família de joelhos orando pela sua, isso não te impacta? Isso não te abençoa? Então imagina um efeito absurdo que pode causar na vida dos seus vizinhos que ainda não conheçam a Cristo, que não conhecem a Jesus. Sai daqui desafiado nessa noite. Se você deseja que o Deus venha transbordar, ver mais a glória de Deus sobre a sua vida, compartilhe aquilo que você já recebeu dele. Compartilhe do amor, compartilhe da certeza, da graça, se importando e sendo um agente de transformação, queridos. Eu quero concluir dizendo, irmãos, que o culto precisa continuar. Sabe por quê, irmãos? Porque a presença de Deus se manifesta. A presença de Deus se manifesta. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou presente. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoca-me e responder-te-eis, anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas que não sabes. Todo aquele que invocar o meu nome, eu ouvirei. A presença do Senhor manifesta. Por isso que o culto precisa continuar, queridos. Amém, igreja? Quero chamar você neste momento a fechar os seus olhos. Enquanto isso, nossos irmãos presbíteros, por gentileza, vão se posicionando aqui à frente comigo, por gentileza. Quero convidar também nosso irmão Edson Seco, é um presbítero em disponibilidade para também nos ajudar a servir aos nossos irmãos. Eu quero neste momento ajudá-los em oração, orar pela sua vida, pois eu também necessito tanto, irmãos, dessa palavra, entender que Jesus, Ele precisa reinar na minha casa, reinar sobre os meus, que o Senhor me confiou. O culto precisa continuar, queridos, porque nós vamos enfrentar desafios que nós talvez imaginamos, mas não sabemos como e quando. O culto precisa continuar. Domingo passado, meia hora depois do culto ter encerrado, recebi a notícia que impactou muito meu coração. O falecimento de um grande amigo, pastor. 50 minutos depois chega outra notícia de outro amigo, pastor, que aprova o Senhor conceder o descanso e chamá-lo para a eterna casa, para a eterna glória, para o tabernáculo espiritual. E estar com aquela família não foi nada fácil, de ver a dor, de despedir de uma forma tão difícil. Mas o culto precisa continuar. O culto continua. Passamos coisas, irmãos, e nós temos que entender que a presença do Senhor está aqui, e Ele estará presente com você, para te fortalecer, te encorajar, para abençoar a sua família, para viver intensamente o propósito dessa vida tão passageira. Ah, meu Senhor, Senhor, nós reconhecemos que somos tão vulneráveis, somos pequenos, mas cremos que a Tua graça ela é poderosa para nos sustentar e nos capacitar a sermos em Cristo mais que vencedores. Pai, eu quero clamar em nome de Jesus a vitória do Senhor sobre a vida da Tua igreja, sobre os meus irmãos, aqueles que precisam reconciliar, seja com pessoas tão próximas de sua casa, sua família, entre os seus familiares, amigos, tantos outros. Pai, nós oramos em nome de Jesus, que a Tua palavra ela gere vida em nós. Nos ajuda, Senhor, a viver o culto ao Senhor em todo lugar, a adorar o Teu nome, Senhor. Entendemos pela Tua palavra que o culto precisa continuar. Não se encerra na sinagoga, não se encerra na IPI de Sertanópolis. O culto precisa continuar.
O culto precisa continuar, porque os desafios eles virão, as batalhas seguirão. Mas o Senhor é presente. Mas o Senhor está presente. Jesus reina em nossa casa. Jesus reina sobre os nossos filhos. Reina, Senhor, no matrimônio. Reina, Senhor, nos relacionamentos familiares. Senhor, nós oramos, ó Deus, que o Senhor venha quebrar barreiras em casas. Venha romper, Senhor, com laços malignos, destrutivos, Senhor. Nós oramos, ó Pai, que venha operar um quebrantamento, Senhor. Nós oramos, ó Deus, que vidas recebam milagres do Senhor. Receba um milagre, receba a cura. Receba a cura sobre essa enfermidade em nome de Jesus. Receba a restauração em nome de Jesus. O Senhor te cura. O Senhor te sara, o Senhor te restaura, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo continue pastoreando seu coração, o temor do Senhor venha guiá-los e conduzi-los constantemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Aleluia. Irmãos, nós iremos com alegria celebrarmos a ceia do Senhor, lembrando as palavras orientadas pelo apóstolo Paulo, que na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão e após dar graças, ele partiu e deu aos seus discípulos dizendo: esse é meu corpo que é dado por vós. Toda vez que dele comer, fazer isto em memória de mim.
Semelhantemente, após ter ceado, Jesus pegou o cálice e após dar graças, Ele deu aos seus discípulos dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Toda vez que dele beber, fazer isto em memória de mim, porque toda vez que comeres o pão e beberes o cálice, estarás anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E quando praticamos este princípio, que é uma ordenança do Senhor, igreja, é para que nós jamais venhamos esquecer o que Jesus fez por nós na cruz. Lembrarmos que o sacrifício foi aceito. Lembrarmos que por meio dele nós temos restauração, reconciliação. Somos justificados por meio dele. Ser lembrados que foi necessário um preço muito alto para que eu e você recebêssemos vida, recebêssemos perdão, recebêssemos salvação. Foi necessário um preço muito alto. Não podemos esquecer que foi necessário um preço muito alto para que hoje tivéssemos livre acesso ao Senhor e também para participarmos dessa mesa. O pão que simboliza o corpo de Cristo, o cálice, a nova aliança. Ao lembrarmos que fazemos parte do sacrifício de Jesus, fazemos parte como herança de Jesus, através do sacrifício, Ele nos deu poder, nos trouxe aliança para sermos filhos de Deus. É uma aliança com o Senhor. A ceia é para aqueles que têm uma aliança com Cristo, com a sua família. E quero chamar você neste momento lugar de pé, por favor, queridos. Nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, a Ti consagramos, Senhor, os elementos da ceia, o pão, o cálice, na certeza, ó Pai, que nós estamos sob uma ordenança do Senhor. Fazer isso em memória de mim, até que Ele venha, até que Ele venha. Pai, nós abençoamos e declaramos, ó Deus, todas as bênçãos contidas na prática dessa ordenança, seja liberada sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, trazendo restauração, trazendo vida, trazendo mover sobrenatural, trazendo a Tua graça, meu Senhor. Nós oramos, os abençoamos, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Enquanto nossos irmãos vão se preparando, alguns estarão lá no fundo, outros aqui na frente, para melhor servi-los. Mas eu quero me dirigir a você que está certo, tranquilo de participar dessa ceia. Glória a Deus, que está seguro. Mas eu quero falar com você que está inseguro, que tem uma incerteza no seu coração a participar da ceia. A pergunta é: por que essa incerteza? O que te impede? Eu não sou membro ainda. Amanhã nós iremos iniciar um curso para novos membros. Eu tenho um pecado. Quem não tem? A diferença é se você está disposto a se arrepender e deixar essa prática. É isso. Você está disposto a arrepender de todo o seu coração? Então ore, confessando e decidido realmente abandonar toda a prática que não glorifica o nome do Senhor, e depois venha, coma do pão e toma do cálice. Eu quero me dirigir a você que está com alguma dúvida, e eu pergunto: por que a sua dúvida? Entenda que o sacrifício de Jesus é suficiente para perdoar, para te restaurar. Apenas creia em nome de Jesus. Esse banquete é do Senhor. Examine-se a si mesmo, examine-se a si mesmo. Depois você coma do pão e beba do cálice. Assim diz o Senhor. Após examinar, aí vem a ação. Coma do pão e beba do cálice. Enquanto adorarmos o Senhor com essa canção, queridos, faça isso com alegria. Quero pedir a você que tem os seus filhos ainda pequenos, sirvam eles dizendo: filhos, vocês fazem parte dessa aliança comigo, com a nossa família. Temos uma aliança com Jesus e você faz parte. Abençoa seus filhos servindo a eles. E você que vem de outra comunidade, que está em paz com a sua liderança, está tudo bem? Também é convidado a participar conosco dessa mesa, desse banquete da graça.
Vamos participar, meus irmãos, com uma alegria, com louvor e gratidão ao nosso Deus. Vem nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Esse que vem nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos
preparamos a mesa no meu lugar, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão e reconhecemos quem Tu és, ao som da Tua voz, queimam de amor, queimam de amor. Glórias ao nome de Jesus. Quero chamar o conselho para estar junto aqui, por favor, queridos. Nós vamos orar pela igreja, orar junto com a igreja, clamar o favor do Senhor, o renovo do Senhor, a visitação do Espírito de Deus sobre a igreja, em nome de Jesus. Quero pedir ao presbítero Enio para estar orando neste momento, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós Te louvamos e engrandecemos Seu nome, ó Pai. Que realmente o Teu poder, a Tua graça maravilhosa, Senhor Deus, seja derramada sobre este lugar. Que realmente possamos ser uma família no Senhor. Que o Senhor realmente possa cuidar dos nossos lares, das nossas famílias, da nossa vida, ó Pai. Cuida dessa igreja, de cada pessoa que entrou neste lugar, ó Pai. Queremos realmente, ó Pai, ser servos, queremos realmente estar na Sua presença. Necessitamos, ó Pai, realmente da Tua mão sobre nós, que o Senhor esteja derramando da Tua graça, porque nada podemos e nada somos sem Ti, Senhor. Reconhecemos a total dependência do Senhor, que essa igreja, ó Pai, é serva, essa igreja, Senhor Deus, é Sua. Derrama, ó Pai, do Teu poder sobre ela, sobre os pastores, sobre cada criança, jovens, adultos, para que realmente possamos fazer, Senhor Deus, a Tua vontade neste lugar. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Receba a bênção, irmãos queridos. Que a graça, maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações do eterno Espírito Santo continue abundantemente sobre a tua vida, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje e que assim seja até aquele grande dia em que o Senhor virá para buscar o seu povo. Amém e amém. Vamos na paz, irmãos. Deus abençoe, queridos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa